Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe vocês e que Ele acrescente em seus corações aquilo que vocês necessitam deste estudo desta manhã. Buscando Deus em oração. Ó Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor Deus, porque estamos te agradecendo pela bênção da semana, pelo cuidado que o Senhor dispensou a cada um de nós, a maneira maravilhosa que o Senhor tem nos conduzido e nos guiado, ó Pai. E queremos continuar dependendo de Ti, Senhor Deus, em todo o segmento da nossa vida, Senhor Deus. O Senhor continue a ter misericórdia de nós. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra, estudá-la, e que ela venha, Pai, engrandecer o nosso conhecimento, para andarmos cada vez mais em santificação, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Abençoe o estudo dessa manhã, abençoe a escola dominical, seja abençoando todos os professores e os alunos nesta hora, Senhor Deus, que todos sejam agraciados pela Tua bênção, Senhor Deus. Obrigado, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Pois bem, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo da nossa revista Apocalipse, hoje nós estaremos vendo a lição número 5, que vai falar sobre os 7 selos. Mas antes da gente entrar na lição, um comentário. A nossa igreja ela tem sido comprometida com o ensino e com a responsabilidade de ajudar os crentes a crescerem na fé. E a escola bíblica dominical tem esse comprometimento de levar a palavra e ensinar a Bíblia. Então, os estudos da escola bíblica dominical não é um sermão propriamente dito, sim é um estudo da palavra, das lições que estão contidas de acordo com a escolha das revistas. E esse comprometimento leva até você, e você está aqui. Não presencialmente, mas está virtual, mas você está. Então é assim que deve ser uma igreja evangelizadora, porque a igreja vai capacitar os membros para que, alicerçados na palavra, possam compartilhar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. É o que nós estamos precisando, é o que nós temos que pregar, porque o mundo está pregando um outro evangelho, não é o evangelho das Escrituras. Então nós temos esse compromisso de ensinar as Escrituras. Então nós vamos estar lendo hoje, estudando a revista da Didaquê, do Apocalipse, que vai falar sobre os 7 selos. E qual era o propósito de ter os 7 selos? Os selos servem para proteger o livro. Então ele era fechado, selado, e quem era digno de abrir, que nós vimos na lição anterior, era o Cordeiro, que era Jesus Cristo. Mas a sua abertura vai trazer fatos que vai abrir nossos olhos para toda a revelação do que irá acontecer. Até então estava fechado, não sabíamos, ninguém sabia. Porque muita gente tem procurado entender, explicar o desenrolar da história humana. Antropólogos, arqueólogos, historiadores procuram montar uma sequência lógica dessa coxa de retalhos em que vivemos, com tantas guerras, fome, exploração, denominação do mais forte, catástrofe e ostentação. O escritor Michael Wilcox, ele fala assim: nós não precisamos de Cristo para nos dizer que o mundo está cheio de problemas. E nós estamos vendo todos os problemas do mundo aí. Mas precisamos da sua explicação sobre a história se quisermos entender o sentido dos problemas. E essa explicação sobre a história está contida na palavra de Deus, e que está sendo revelado, foi revelado, e nós vamos revelar um pouco mais hoje sobre os 7 selos.
Então, ao estudarmos os 7 selos do livro de Apocalipse, perceberemos o desenrolar e a explicação da história da humanidade segundo o governo de Deus, não o governo dos homens. O governo dos homens é o que nós estamos vivendo aí. Então, as 7 cartas revelam que as igrejas aparentam ser os olhos dos homens, mas de fato elas são os olhos de Cristo. Isso nós vimos no capítulo 4 e 5, nós vimos um Deus Criador no trono, bem como o Cordeiro. O Redentor sendo igualmente glorificado por todos os seres do universo. Vimos que o Cordeiro está com o livro da história nas mãos. Era o único digno de abrir o livro. Então, os capítulos que aí temos agora a apresentar os quadros dos 7 selos, vai falar sobre os sofrimentos da igreja, do juízo divino, sobre os inimigos dela, do triunfo final de Cristo. E esse tempo será de dores de parto. Esse tempo está sujeito à revelação da ira de Deus. Os 7 selos representam a plenitude na consumação do plano de Deus nesse período de tribulação. A cada selo que Jesus abre, é mostrado um determinado acontecimento que ocorrerá na Terra. O livro é, na verdade, como se fosse uma reportagem dos acontecimentos durante a tribulação, durante a volta de Cristo. E nesse primeiro selo que será aberto, está lá em Apocalipse 6, de 1 a 2, eu vou ler para vocês os 2 primeiros versículos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Capítulo 1 e 2 do 6. Há uma controvérsia muito grande sobre esse cavalo branco. Ao estudar, a gente acaba ficando um pouco em dúvida, porque há correntes, das 2 correntes nesse versículo. Uma delas fala que não pode ser Jesus, porque ele abre o selo e ele é o cavaleiro. Os outros acham que ele é o anticristo. Mas vamos entrar na explicação mais lógica que eu consegui pegar aqui, inclusive com a ajuda do livro do Reverendo Hernandes Dias Lopes e do Hendrick. Nós vamos ver que realmente se trata de Jesus Cristo. Então a cor do cavalo é branco. A cor branca é sempre associada com o que é santo e celestial. Nós temos que ter sempre na mente isso. Na Bíblia, o branco é santo e celestial. Agora, pense nas vestes brancas, nas nuvens brancas, no trono branco, na pedra branca, etc. Certamente, portanto, o cavaleiro sobre o cavalo branco não pode ser o diabo e o anticristo. O cavaleiro no cavalo branco, lá em 19:11 de Apocalipse, é Jesus Cristo que está naquela cena. Então, o cavalo branco, ele é santo e celestial, só pode ser Jesus. Não pode ser nem o diabo, nem o anticristo que está montado nesse cavalo. Aqui também parece que o cavaleiro que abre a cena seja o próprio Jesus. Ele abre o selo, mas ele também faz parte integral da mensagem revelada no livro. O arco, que é falado, obviamente, é uma arma de guerra. Está lá em 1 Crônicas 5:18, 2 Crônicas 14:8, Jó 20:24, Salmo 78:9. Porque o que se tem em mente é que Jesus usa uma espada, e aqui está falando de um arco. A espada é uma arma, o arco também é uma arma, portanto, é Jesus Cristo. Então, as razões pelas quais o cavaleiro do cavalo branco representaria Jesus são as seguintes. Em primeiro lugar, o cavalo é branco.
Esta cor é sempre associada com o que é sagrado e celestial. Se você leu Apocalipse 1:14, 2:17, capítulo 3 e 4, 5:18, você vai ver que está tudo associado a Cristo. À vista disto, o cavaleiro sobre o cavalo não representa o anticristo. Não pode ser o anticristo. Segundo lugar, o cavaleiro recebe uma coroa que está em concordância com Apocalipse 14:14, cujo texto refere-se ao Cristo usando uma coroa. Terceiro, o cavaleiro sai para vencer. Quem é que vence? É o diabo? É o anticristo? Não, é Cristo. Em quarto, o cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse 19, de 11 a 16, refere-se claramente a Jesus Cristo. Se o Apocalipse permite explicar o próprio simbolismo, ele teria que admitir que o cavaleiro em 6:2 se trata da mesma pessoa. Simon Kistemaker e George Leite interpretam o cavalo branco como sendo a pregação do Evangelho em dimensões universais. Mesmo em meio às terríveis perseguições, o Evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Eu deixo bem claro aqui, eu acho que ficou claro aqui, que esse cavalo branco se refere a Jesus Cristo. Correr muito adiante disso, mas eu creio que isto nos basta. O segundo selo aberto está lá em Apocalipse 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então, vamos falar aqui do cavalo vermelho. Quando o Cordeiro abriu o segundo livro, apareceu o cavalo vermelho, que simboliza o derramamento de sangue. E esse cavaleiro anunciou guerras e rumores de guerra entre as nações. O grande número de conflito, bem como a violência urbana, são sinais de que esse cavaleiro está cavalgando sobre a terra. Esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos. Então ele já está cavalgando há muito tempo pela terra e vai continuar até aquele dia da volta de Cristo. O futuro será um período de guerras e rumores de guerras, de conflitos e perseguição até a morte. Nós estamos vivendo já esse período meio apocalipse aqui, mas que no futuro isso aí será mais evidente. Eu não espero ver essa parte. Então a paz foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Não há paz em parte alguma. Não há paz em parte alguma. O príncipe da paz foi rejeitado. Será que as guerras ainda são uma característica marcante do nosso tempo? Com certeza. Hoje, como nunca antes, os homens parecem ter o poder de exterminar a humanidade. E até as organizações que se dizem responsáveis por manter a paz, como a ONU, não conseguem impedir o galope do cavalo cor de fogo. Então, o cavalo cor de fogo ele vai trazer a morte. O terceiro selo vai falar do cavalo preto. Capítulos 5 e 6 capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivendo, dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi uma
como que a voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, esse cavalo preto representa a fome, a pobreza, a opressão e a exploração. Nós estamos vendo isso hoje. Isso já vem há muito tempo. E essa coisa vai piorar a cada vez mais. Eu não sei o que será no final da pandemia, com tanto desemprego. Semana passada, um cidadão arrumou 4.500 cestas básicas para ser distribuída. A fila que se formou para receber 4.500 cestas básicas foi muito grande. Gente ficou esperando 7, 8 horas na fila para receber uma fila. A fome bate, as crianças estão com fome, então se sujeita a qualquer coisa. Então o terceiro selo representou um cavalo preto que trouxe fome e falta de alimento à terra, porque a má distribuição de renda provocará uma grande fome nos últimos dias e a falta de alimentos poderá ser causada por problemas na agricultura, desde o plantio insuficiente até perda de lavouras por problemas climáticos. E a gente tem visto muito. Agora mesmo está acontecendo no sul uma seca terrível. E agora esses dias veio a chuva e a perda foi pela inundação, excesso de água. Então está havendo problemas no mundo. E a tendência é ficar pior. Não é alarmista. É o que está na palavra de Deus, está nos ensinando, está nos revelando isso. Todo ano a fome mata mais do que a AIDS, a malária e a tuberculose juntos. São os dados. Muitos esforços são feitos para alimentar os que passam fome, mas nada impede a cavalgada do cavalo preto. Nós já vimos que o cavalo vermelho continua galopando e o preto também continua galopando. O quarto selo vai falar do cavalo amarelo. Está lá em Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Terrível, mas é o que está acontecendo. Então o quarto selo mostrou um cavalo amarelo, que significa morte por doenças, por peste. Nos últimos tempos têm surgido novas bactérias e vírus resistentes aos medicamentos conhecidos, que podem causar grandes danos à população mundial. Pode não, ela tem causado. Essa mesma bactéria ou vírus aí da pandemia, do coronavírus, ela tem causado. Não é que ela pode, né? Ela tem causado. Então, várias epidemias consideradas controladas estão voltando e com força maior ainda. E sobre o cavaleiro, ele fala que cavalga com a espada na mão. Então a morte usa 4 instrumentos para sacrificar as suas vítimas. A espada ela é comprida, é usada na guerra. Aqui trata-se da morte provocada pela guerra. Segundo, é a fome. A fome é um subproduto da guerra. Cidades sitiadas, falta de transporte com alimentos, perdas de alimentos pelos problemas climáticos. A outra forma é a pestilência ou mortandade. As pragas, as pestilências crescem com a pobreza, a fome, as guerras. A outra são as bestas, as feras da terra, que
despedaçam e devoram tudo que encontram. A guerra, a fome, abandono de pessoas. Aí chegam as feras e destroçam. Assim seja por causa de guerras, fome ou epidemias, a morte reina sobre a humanidade. E a sepultura sem dó nem piedade continua a recolher as vítimas. E agora chegamos ao quinto selo, da Apocalipse 6, de 9 a 11. De 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram uma grande voz dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi-lhe dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se contemplasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então o quinto selo trata-se dos mártires, as almas daqueles que morreram pela fé e estão no céu. Então o quinto selo mostra as almas dos mártires guardado debaixo do altar de Deus. Isso revela o seu valor e importância para o Senhor, que preservou junto de si. Aqueles que são fiéis dele, que faleceram, estão com ele. Ele tem esse cuidado de guardar. Receberam as vestes brancas e ficaram em repouso de todo o sofrimento. Esse selo alerta que muitos serão martirizados por causa da sua fé nos últimos dias. Apocalipse 6:11. Recentemente, agora na África, não me recordo o país, um africano, 2 irmãos, um matou o outro porque ele se negou, ele não renunciou a Cristo. O irmão queria que ele renunciasse a Cristo, ele não renunciou e o irmão matou, que era muçulmano. Onde é que está? Ele está lá junto com o Senhor. Ele vai receber a vestidura branca também, aguardando até aquele dia da volta do Senhor para receber um corpo ressurreto. Eles não estão dormindo, eles estão no céu. Essa é a nossa gloriosa convicção. Morrer é estar com Cristo, é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é entrar de posse no seu reino. A morte não havia separado de Deus. Aqueles que são de Cristo não são separados de Deus. Todos aqueles que professam que Jesus Cristo é o Senhor, se arrependem, vão estar com Ele. Vão receber a vestidura branca até a volta, até o dia glorioso da volta de Cristo, quando então receberemos o corpo. As almas dos fiéis recebem vestes brancas representando a retidão, santidade e alegria. Estar no céu é bem-aventurança, é glorificação. Não plena ainda porque não houve a ressurreição, conforme eu já falei, né? Mas incomparavelmente melhor é estar no corpo, Filipenses 1:23. Os réus e os condenados vestiam-se de pretos. Eles foram condenados na terra, mas no céu Deus deu as vestes de branco. Estão absolvidos, justificados e salvos. As almas dos fiéis estão descansando, não dormindo, até chegar o dia em que se completará a ressurreição.
O sexto selo está em Apocalipse 12, 6, de 12 a 17. E vai nos falar o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram por terra, como a figueira quando abalada por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: hoje, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que se assenta no... E nós chegamos no sétimo selo, que está lá em Apocalipse 8, de 1 a 6. Quando o Cordeiro abriu o sétimo livro, o sétimo selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Esse assunto de 7 trombetas será da próxima lição. Hoje só um apanhado aqui. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo como orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. O anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Então as 7 trombetas, ela começa a tocar. Quando o último selo foi aberto, apareceram 7 anjos com 7 trombetas para anunciar o fim. Então, sobre as 7 trombetas, nós vamos estar estudando na próxima lição. Então, esse momento revela uma nova etapa da revelação, quando os outros 7 fatos dariam oportunidade, continuidade ao propósito de Deus para a humanidade. O sexto selo falou da catástrofe cósmica que se identificarão à vinda do dia do Senhor. De maneira semelhante, a 7ª trombeta anuncia a vinda do fim. E esse momento virá repentinamente, será como um ladrão à noite. Os homens desmaiarão de terror. Mas antes das trombetas tocarem, houve silêncio e súplica no céu, no versículo de 1 a 5, que nós acabamos de ler do capítulo 8. O céu ficou em silêncio para ouvir as orações dos santos. As orações dos santos estão a ponto de serem levadas para Deus. Quando os santos oram, todo o céu faz silêncio para que possam escutar. O céu fica em silêncio como atitude de suspense e o tremor diante do julgamento do Deus ao mundo. Antes desse tempo havia apenas regozijo e música no céu. As orações dos santos sobem ao céu. Versículo 4. Então, orar não é apenas um exercício mediativo. Nossas orações sobem à presença de Deus. As orações dos santos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. Versículo 5. O mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama juízo também. As orações dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. As orações que sobem do altar chegam ao trono de Deus. As orações sinceras, de coração aberto. As orações são de todos os santos e não apenas dos mártires, versículo 3. Isso é uma forte evidência
de que o Apocalipse está preocupado com o destino de toda a igreja na terra em todas as épocas. Os julgamentos de Deus atingem a terra em resposta às orações dos santos. Então as trombetas têm o propósito de divertir os homens a chamá-los ao arrependimento, enquanto é tempo. Os selos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo, 6:9. As trombetas falam do sofrimento do mundo incrédulo em virtude da oração da igreja. O selo mostra o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando particular atenção ao que a igreja terá de sofrer. As trombetas, começando no mesmo ponto, descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase no sofrimento que o mundo irá sofrer, com a expressão da advertência de Deus. Então, meus irmãos, olhando a história com os olhos do governo de Deus, vendo a história de tragédia, injustiça e ganância que assola as criaturas que deformam os relacionamentos. Só mesmo a intervenção de Deus pode reverter e transformar esse quadro em que vivemos. Então a nossa inabalável, firme fé é na expectativa de que Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. É uma advertência também para nós. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Nós temos que ouvir, entender e executar. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês, meus irmãos. Espero que tenha sido útil, proveitoso para cada coração. Que o Espírito Santo de Deus complete em seus corações aquilo que faltou da minha parte. Porque há muita coisa a se discutir, a se conversar. Mas o nosso tempo é mínimo. Eu queria deixar aqui para vocês, para discussão, 2 perguntas aqui. Pode-se dizer que o quarto cavalo e seu cavaleiro estão presentes na nossa sociedade? De que maneira eles promovem a morte? E a outra pergunta é: a igreja demonstra estar preparada para esses acontecimentos que marcam o tempo do fim? 2 coisas para os irmãos pensarem e analisarem. Que Deus abençoe e acrescente os seus corações. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês, meus irmãos. Mais uma vez recebo um abração virtual. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.